7 segundos. Esse era o tempo médio de vida de um atirador de metralhadora após o primeiro disparo. Mesmo com essa estatística mortal, as guarnições da M60 no Vietnã despejavam destruição total sobre o inimigo. Eles se tornavam o alvo número 1 no campo de batalha. O objetivo era simples: sobreviver através do poder de fogo. Por que os soldados aceitavam essa função? A resposta é clara. Sem a metralhadora, a unidade inteira morreria na selva. A origem dessa arma remete ao fim da Segunda Guerra Mundial. O exército dos Estados Unidos analisou o sucesso das metralhadoras alemãs MG-42 e MG-34. Os generais queriam uma versão americana desse conceito de uso geral. O resultado foi a M60. Ela entrou em serviço para preencher uma lacuna crítica de força bruta. Nas selvas do Vietnã, o fuzil padrão M16 tinha limitações óbvias. O calibre 5.56 era leve demais. As balas desviavam em folhas ou galhos pequenos. A tática do inimigo era imprevisível e exigia uma resposta pesada. A M60 entregava exatamente isso com seu calibre 7.62. Ouvia-se o som metálico da fita de munição entrando na culatra. Esse projétil perfurava troncos de árvores e atravessava densas folhagens sem perder a trajetória. Enquanto o M16 falhava em coberturas leves, a M60 cortava a vegetação como uma serra elétrica. À primeira vista, uma arma pesada e desajeitada. Mas na prática, a única garantia de sobrevivência em uma emboscada. Na filmagem da época, nota-se o recuo violento da arma nos ombros do atirador. O cano aquecia rapidamente, soltando fumaça branca sob o calor úmido. O atirador não apenas puxava o gatilho. Ele controlava o ritmo, trocava o cano superaquecido com luvas de amianto e mantinha a linha de frente estável. A função da M60 era manter o inimigo de cabeça baixa. Ela apoiava os assaltos e interrompia investidas surpresas dos Vietcongues. O peso da arma e da munição era um fardo físico brutal para os soldados. Mas o poder de parada do 7.62 compensava cada quilo carregado. Os eventos aceleraram com o aumento da intensidade dos combates. O atirador sabia que, ao abrir fogo, revelava sua posição exata pelo clarão e pelo barulho. O inimigo concentrava todo o fogo de fuzis e morteiros naquele ponto específico. Era uma corrida contra o relógio e contra a morte. No quadro, o cartucho vazio saltando da arma enquanto a vegetação à frente desaparece. Não havia margem para erro. Um travamento da arma significava o fim da patrulha. A M60 tornou-se a espinha dorsal da defesa americana no Sudeste Asiático. 23 libras de aço e pólvora. Esse era o peso médio da metralhadora M60, a espinha dorsal de cada esquadrão americano no Vietnã. Ela não era apenas uma arma, era a garantia de sobrevivência do grupo. Por que a M60 era tão vital? O motivo era simples: fogo de supressão. Enquanto o restante do esquadrão manobrava ou recuava sob ataque, a M60 mantinha o inimigo de cabeça baixa. A tática era precisa. Os atiradores ocupavam os flancos das patrulhas ou a frente das emboscadas. O objetivo era cobrir a maior área possível com uma cortina de balas. No vídeo, observa-se a posição estratégica, o cano apontado para a vegetação densa. Mas havia um preço alto para esse poder de fogo. A M60 era um ímã de metal para o inimigo. Assim que o primeiro disparo ecoava, o campo de batalha inteiro focava no atirador. Granadas de foguete e disparos de fuzil convergiam para sua posição em segundos. O atirador não podia ficar parado. Ele disparava algumas sequências, recolhia a arma e corria para um novo ponto. Ficar no mesmo lugar significava a morte. Os soldados deram um apelido para a M60, a Porca. O nome surgiu devido ao peso bruto e à dificuldade de carregá-la sob o calor de 40 graus e a umidade sufocante das selvas. Arrastar 10 quilos de metal pela lama não era uma tarefa para qualquer um. À primeira vista, a arma parecia eficiente, mas na prática ela era insaciável. Com uma cadência de 500 a 650 tiros por minuto, uma cinta de 100 munições desaparecia em apenas 11 segundos. O peso da metralhadora não era nada perto do peso da munição necessária.
O suprimento dependia do tipo de missão. Em ataques rápidos e noturnos, a equipe levava apenas 300 ou 400 projéteis para o contato inicial. Em grandes operações, a realidade mudava. Eles carregavam o máximo que o corpo humano suportava. A logística era dividida de forma rígida entre 3 homens. O atirador carregava a M60 e cerca de 200 munições. O assistente vinha logo atrás, com um cano extra e mais 2 cintas. Por fim, o municiador, apelidado de mula, carregava caixas de metal pesadas que mal conseguia levantar. O som do metal batendo contra o metal nas mochilas era constante. Não havia descanso para a equipe da porca. Eles eram o alvo principal, mas também a única esperança de fogo pesado na selva. A munição nunca parecia ser o suficiente. 1.200 projéteis. Esse era o estoque mínimo padrão de uma equipe de metralhadora M60 na selva do Vietnã. Mas a realidade era outra. No campo, o número subia para 3 ou 4 mil munições divididas entre os soldados. O esforço era coletivo. Cada membro da equipe carregava um cinto de 100 tiros enrolado no pescoço. O peso extra era de quase 3 quilos por cinto. Isso se somava ao rádio, aos mantimentos e às armas individuais. Carregavam o máximo possível. Por que tanto peso? A resposta era simples. Em um combate intenso, a munição desaparecia em minutos. A cada 5 projéteis, havia um traçante. No vídeo, nota-se o efeito. Faixas de luz cortando a escuridão. O brilho ajudava o atirador a ajustar a mira em tempo real. Além disso, as tripulações de helicópteros usavam as luzes para identificar a posição das tropas aliadas durante a noite. Havia uma distinção clara nas cores. As forças dos Estados Unidos utilizavam traçantes vermelhos. O Vietcong e o Exército do Vietnã do Norte usavam verdes. As luzes indicavam quem estava atirando e de onde. Ninguém gostava do peso, mas ninguém reclamava de ter munição extra durante uma emboscada. Ficar sem balas no meio de um tiroteio era o maior pesadelo de um atirador. À primeira vista, uma metralhadora pesada e lenta, mas na prática, a única garantia de sobrevivência. A M60 permitia despejar um volume massivo de fogo de supressão em segundos. Era a diferença entre a vida e a morte. O inimigo sabia disso. O Vietcong aprendeu rápido. O homem da M60 era o primeiro alvo. Eles treinavam especificamente para identificar e eliminar o metralhador logo no início do combate. Em uma emboscada, os primeiros disparos buscavam o operador da arma. Se a M60 silenciasse, o poder de resposta do esquadrão caía drasticamente. O atirador carregava o poder de fogo, mas também carregava um alvo no peito. Os soldados protegiam a arma. O inimigo a caçava. Assim funcionava a dinâmica na linha de frente. Ser o atirador de metralhadora era um convite à morte. As estatísticas não mentiam. Atiradores e suas equipes sofriam baixas significativamente mais altas do que qualquer outra função no campo de batalha. O impacto psicológico era imediato. Cada soldado sabia que, ao operar a arma, ele se tornava o alvo número 1 do inimigo. Como funcionava a resposta a uma emboscada? Em patrulhas, as equipes de metralhadoras eram organizadas para reagir em segundos. O objetivo era único: despejar fogo de supressão para paralisar o oponente. Uma equipe padrão contava com um atirador, 2 fuzileiros carregando munição extra e um sargento responsável pela tática e posicionamento. Havia uma regra oficial sobre o equipamento. Teoricamente, alguém deveria carregar um tripé pesado para estabilizar a arma. Na prática, o tripé ficava para trás. O metal era pesado e atrasava o deslocamento na selva densa. A prioridade era a mobilidade absoluta. A metralhadora precisava estar pronta para disparar no instante em que o primeiro tiro fosse ouvido. No quadro, soldados novatos cometiam erros fatais de estética. Unidades sem experiência em combate cruzavam cinturões de munição pelo peito. O estilo Pancho Villa parecia imponente nas fotos, mas era um desastre técnico. Os elos da corrente prendiam em galhos. A sujeira entrava entre as balas. No meio do tiroteio, o metal entortava e a arma travava. Mas isso era apenas o começo dos erros dos novatos. Frequentemente, esses soldados carregavam apenas uma fita curta de munição,
já engatada na M60. Quando o combate exigia fogo sustentado, eles entravam em pânico. Precisavam procurar recargas enquanto as balas passavam por cima de suas cabeças. À primeira vista, carregar munição parece simples, mas na prática é uma ciência de sobrevivência. Equipes veteranas agiam de forma diferente. Eles mantinham cada fita de munição impecável, limpa e perfeitamente alinhada. Ouve-se o clique seco do metal sendo ajustado. Para evitar falhas, alguns atiradores modificavam bolsas de lona originalmente feitas para minas Claymore. Nessas bolsas, eles acomodavam de 200 a 300 balas ligadas. A metralhadora ficava alimentada e protegida contra ataque surpresa. A mobilidade não se limitava aos pés dos soldados. A M60 não estava apenas nas mãos da infantaria em patrulha. Ela era o dente de ferro da mecanização. A câmera registra. A arma montada sobre o metal frio de jipes e tanques pesados. O campo de batalha não perdoava amadores. 2 ou 3 cintas de 100 cartuchos cada. Era o padrão. As guarnições uniam as munições para criar uma linha contínua de fogo. Às vezes, o exagero era a regra. Eles adaptavam latas de metal de metralhadoras rotativas minigun com 750 balas. O objetivo era um só: rajadas longas e ininterruptas. Nas aeronaves, a presença era obrigatória. Helicópteros de ataque ou de transporte RUI dependiam totalmente delas. A função de artilheiro de porta era uma das mais perigosas da guerra. O som do motor misturado ao estalo do metal, o vento constante, o risco de ser atingido em campo aberto. Mas o equipamento tinha falhas graves. A M60 superaquecia rápido demais durante o fogo sustentado. O cano precisava ser trocado em intervalos regulares para evitar o derretimento. Na filmagem, nota-se: o metal muda de cor sob o calor extremo. Embora fosse mais resistente que outras armas, o limite era atingido em minutos. O clima era o maior inimigo da mecânica. Lama, poeira e a chuva constante do Vietnã entravam em cada fenda. O resultado era o travamento. O soldado precisava limpar, lubrificar e verificar cada peça meticulosamente. Mas após dias na selva, a manutenção perfeita se tornava impossível. O óleo se misturava à sujeira, criando uma pasta abrasiva. Havia um defeito aterrorizante: o disparo descontrolado. O gatilho era solto, mas a arma continuava atirando. A M60 disparava sozinha até a munição acabar. O artilheiro tinha que lutar fisicamente com a metralhadora para manter o cano apontado para longe dos aliados. Enquanto isso, o assistente puxava a cinta de munição com força bruta para travar o mecanismo. No caos do combate, isso significava desperdício de balas ou mortes por fogo amigo. Como parar uma arma que não obedece? À primeira vista, uma falha técnica, mas na prática, um risco de morte para todo o pelotão. O processo de recarga exigia nervos de aço. O soldado levantava a tampa superior, posicionava a nova cinta e batia a cobertura para travar. Tudo precisava ser feito em segundos. Após 200 tiros, o cano estava em brasa. O assistente usava uma luva de amianto para segurar o metal incandescente e instalar um cano reserva. Ouve-se o som metálico do encaixe sob a pressão do tiroteio. Apesar dos problemas, uma equipe treinada mudava o destino de um confronto. O pelotão confiava cegamente no seu metralhador. Ele era a única defesa real contra uma emboscada em massa. Os operadores conheciam cada clique e cada vibração da arma. Eles treinavam a desmontagem com vendas nos olhos para simular a escuridão total da selva. Faziam competições de velocidade. O tempo de resposta era a diferença entre a vida e a morte. As versões modernas corrigiram os erros do passado. Modelos como a M63 e a M64 trouxeram confiabilidade e leveza. Mesmo décadas depois, a porca, como era chamada, continua em serviço em vários exércitos. Ela é lembrada por quem a disparou, e principalmente por quem esteve na mira dela. Assim terminou o ciclo de uma lenda mecânica. O Tribunal da História deu o veredito: imperfeita, mas indispensável.